Boa noite a todos. Nós vamos agora retomar o tema contrato de trabalho por prazo determinado. No nosso último encontro, nós paramos no critério de avaliação no contrato de experiência e concluímos que a legislação não estabelece, muito menos a doutrina preenche essa lacuna, no tocante a critérios a serem observados na hora de analisar, na hora de avaliar o empregado submetido ao contrato de experiência. Há uma inequívoca falta de critério objetivo. Isso deixa a avaliação à subjetividade do empregador. Presume-se que a não contratação do empregado contratado a título de experiência, presume-se que a não continuidade do vínculo, presume-se que o empregado não teve aptidão para a função que foi contratada. Então, até aí, nós chegamos no nosso último encontro falando sobre contrato de experiência. Falta ainda nós falarmos sobre contrato de experiência o prazo mínimo da sua celebração. O prazo máximo está lá no 443 da CLT, no 451 da CLT, é de 90 dias. O prazo máximo é de 90 dias, é um prazo que não é contado em meses, é um prazo contado em dias, mas é estabelecido, não tem discussão. A lei, contudo, a lei somente estabelece prazo máximo, não estabelece prazo mínimo. E há uma discussão doutrinária sobre se o contrato de experiência pode ser firmado com qualquer quantidade de prazo. Qual é o limite mínimo para a contratação? A legislação não estabelece. Então, poderia ser, em tese, qualquer um. O que o Maurício Godinho Delgado chama atenção é na possibilidade de contratações fraudulentas por períodos inferiores a 15 dias. Se, para alçar o direito ao recebimento das proporcionalidades de férias e 13º, o empregado precisa ter mais de 14 dias de prestação de serviço, Maurício Godinho Delgado chama atenção que contratações sucessivas para períodos inferiores a 14 dias podem se valer ao intento de fraudar os direitos trabalhistas e, em se tratando de fraude, nós podemos invocar o artigo 9º da CLT e estabelecer a indeterminação desse contrato. Não há uma solução objetiva na lei sobre prazo mínimo, há uma discussão de que contratação por prazo inferior a 14 dias seriam em fraude, obrariam em fraude e seria possível construir a argumentação de invocar o artigo 9º da CLT. E com isso nós encerramos o contrato de experiência, aquela modalidade especial de contratação, atípica no tocante à duração, são só 90 dias, ainda mais restritiva, nós encerramos. Agora nós vamos ver hipóteses extravagantes da CLT. Até agora nós vimos as 3 hipóteses inseridas dentro da CLT. Agora nós vamos começar a ver hipóteses que a legislação previu contrato de trabalho por prazo determinado fora da CLT. Nós já havíamos anunciado a existência dessas contratações. No geral, a regulamentação dessas contratações se dá pela lei específica que o criou, exceto quando houver silêncio. Se houver silêncio na legislação que a estabeleceu, nós vamos usar supletoriamente a CLT. Mas, via de regra, essas regulamentações, essas contratações são reguladas por lei extravagante. São normalmente relacionadas a atividades transitórias, a labores excepcionais e transitórios. E por isso, elas se afastam da CLT para normalmente criar para o empregado um patamar melhor de contratação. As legislações específicas para contratação por prazo determinado, elas têm como característica premiar o empregado, aumentar o patamar mínimo de contratação. São hipóteses em que o empregado é ainda mais protegido, ainda mais beneficiado. Mas a primeira hipótese